Olá, turminha do quarto ano, mais uma semana aqui e a prof fez um vídeo para explicar as atividades dessa semana, tá? Mas sempre que vocês tiverem dúvida, você já tem meu contato, é fácil de pedir ajuda, certo? Vamos lá? Então, atividades do dia 10 do 8 até o dia 14 do 8. Dia 10 de agosto, a primeira atividade é de matemática. Nós vamos trabalhar com gráficos. Então, vocês vão observar os gráficos ali da primeira atividade e da segunda e responder as questões. Tem um gráfico de lanches ali, e aí vocês vão responder quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses. E aí vocês vão comparando a imagem que está ali com as perguntas, tá? No segundo, a mesma coisa, são a idade das crianças e vocês vão respondendo. E a número 3 são histórias matemáticas que vocês têm que fazer que nem a prof sempre colocou para vocês. Coloca lá história matemática, cálculo, resposta completa, tá? Organizado no caderno, não faz aquela bagunça. No dia 11, são 2 poemas que vocês vão fazer a leitura e responder as perguntas depois, tá? Eu juro que vi. Eu vi uma arara vermelha com pitangas nas orelhas. Eu vi uma cobra jararaca engolindo inteira uma jaca. Eu vi uma onça pintada se coçando com uma espingarda. Eu vi o senhor Juvenal comendo açúcar com sal. Eu vi um dromedário fazendo tricô no armário. Eu vi no mar a baleia dançando com a lua cheia. Eu vi uma cabra braba dizendo abracadabra. Depois, sem futuro. Para mim é um disparate fritar ovos num abacate. Para mim não tem futuro dormir de óculos escuros. Para mim não faz sentido plantar alface no ouvido. Para mim é uma besteira banhar elefante em banheira. Para mim é falta de fé regar planta dos pés. Para mim é atrevimento comer mingau de cimento. São 2 poemas que brincam com as palavras que rimam, e agora vocês vão responder as perguntas. A expressão juro que vi, que aparece no primeiro poema, é usada para em que situações? Em que situações ali do primeiro poema? Depois, qual estrofe do primeiro poema traz uma mentira mais inacreditável? Qual daquelas vocês acham que é a mentira mais inacreditável que vocês leram? E C, faça desenho para ilustrar algumas estrofes dos poemas. Vocês podem escolher qualquer um dos 2 poemas, tá? Escolha, por exemplo, eu vi uma onça pintada se coçando com uma espingarda. Daí desenha a onça com a espingarda, tá? E aí vocês fazem 3 desenhos. Letra D. Releia a última estrofe do primeiro poema e observe o som das palavras. Eu vi uma cabra braba, dizendo abracadabra. O que há de comum no som de cabra braba e abracadabra? Tá? Então, vocês vão responder. Depois, releia este verso do segundo poema. Para mim é um disparate fritar ovos num abacate. Procure no dicionário o que significa disparate. Considere o sentido que você encontrou. É mesmo um disparate fritar ovos em abacate? Por quê? F. Copie do poema todas as palavras que rimam. Escreva em que sílaba a rima cai, tá? Vocês fazem um círculozinho naquela rima. G. Classifique as palavras de resposta anterior em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, na letra F, vocês podem fazer só do segundo poema, não precisa fazer do primeiro e do segundo. Façam só do segundo, tá? Aí vocês vão colocar todas as palavras que limam ali, disparate, abacate, e aí circula as palavras que rimam, e na letra G vocês vão ter que classificar em oxítona, proparoxítona e proparoxítona, tá? H. Observe nestes versos a palavra planta. Para mim é falta de fé regar a planta dos pés. Que tipo de plantas se regam? Explique o sentido da palavra planta nesse verso. Tá? O que as ideias do segundo poema têm em comum com a ideia do primeiro? Então, o que tem de parecido do segundo para o primeiro poema? O que as duas têm de parecido? E 7, agora você cria alguns disparates, tá? Complete os versos abaixo com outros versos que rimem no estilo do primeiro poema. Eu vi no aquário um peixinho, então você vai fazer alguma coisa que rime naquele sentido, que pareça absurdo, que seja um disparate, tá bom? Eu vi uma carambola, aí você pensa como é que você completaria essa frase rimando com as palavras. Lembra sempre que nem o poema.
No dia 12 de agosto, tarefa bem simples, faz a leitura do texto A Travessia do Atlântico, fala um pouquinho sobre a travessia dos navios, das embarcações, tá? E aí depois vocês têm que responder as perguntas ao lado, bem simples. No dia 13 de agosto, é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Lembra que a prof vem cobrando para vocês colocarem em dia as atividades que logo ia começar as avaliações? Pois é, começou essa semana. Então, nesse dia, aqui a prof só colocou a explicação, porque eu vou mandando as coisas com calma para vocês não se atrapalhar. A nossa primeira avaliação vai ser sobre biomas. A gente trabalhou muito sobre os biomas, vemos todos eles, e aí eu vou enviar para vocês pelo WhatsApp. Vocês fiquem atentos, tá? Tanto o WhatsApp da prof quanto o WhatsApp da escola. Fiquem bem atentos. Eu vou enviar primeiro um resumo. Esse resumo vai servir para vocês estudarem para a avaliação. Então, vocês leiam eles, revisem, vejam se tem alguma dúvida, estejam prontos. Semana que vem eu vou enviar o link da avaliação. A avaliação será online. Vocês vão clicar no link, vão responder as questões e no final tem escrito lá enviar. É só clicar em enviar, eu recebo direto o que vocês responderam. A metade das perguntas vocês já vão receber na hora se vocês acertaram ou erraram. O que é escrito, daí depois eu dou um retorno para vocês, tá? Então, estejam tranquilos para fazer a avaliação. Não precisa se apavorar. Meu Deus, agora chegou a avaliação. Não, calma, gente, calma. A prof vai mandar sempre um resumo antes para a gente rever. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa matéria, a gente revisa, antes me pede. E aí depois vai o link da avaliação. Na hora da avaliação, posso te mandar mensagem, prof? Não, daí não pode. Na hora da avaliação, você vai fazer sozinho, não pode pedir ajuda para o pai e para a mãe. Você tem que ler antes todo o seu trabalho e depois responder a avaliação, tá? E aí responde tudo direitinho e me envia. Faça com calma, bem tranquilo, não tem tempo para fazer a avaliação, vocês vão ver ali, ó, que o dia para entregar é dia 28 de agosto só. Então, vocês podem fazer com calma, só que se fizer e clicar em enviar, não pode mais fazer de novo. Então, só clique em enviar para a prof depois que respondeu e tem certeza do que está escrito, tá bom? No dia 14, no último dia, a gente continua a nossa cápsula do tempo, certo? Então, a primeira atividade é uma carta para o meu eu no futuro. Vocês vão escrever, querido, por exemplo, se fosse para mim, querida Camila, hoje estamos vivendo uma pandemia, barará, barará, tivemos dias assim, dias que eu estava feliz, dias que eu estava triste, fiquei feliz por ter ficado em casa mais tempo, mas fiquei triste por não ir na escola. Então, vocês vão colocar ali tudo que vocês vão escrevendo. Lembrem sempre de tirar foto quando terminou e me enviar, tá? Pode botar lá no Classroom e quem não usa o Classroom me manda no WhatsApp, para a gente já ir comparando as cartinhas para o eu do futuro, certo? E aí guarda lá na cápsula do tempo, vai fazendo e guardando tudo lá na cápsula do tempo. E a outra atividade é o momento em família. Vocês vão poder desenhar momentos que vocês mais gostarem em família, tá? Se você tem condições de tirar fotinho e imprimir, pode imprimir e colar ali. Mas se não, pode só fazer um desenho dos melhores momentos desse tempo que a gente passou aqui confinado dentro de casa. Ah, o dia mais legal foi o dia que a gente fez um jogo. O dia legal foi o dia que a gente assistiu o filme divertidamente. Então, vocês vão fazer os desenhos e colocar ali. Recorta a fichinha, faz bonitinho, que nem a prof ensinou no vídeo da cápsula. E coloca lá tudo dentro daquela nossa caixinha, certo? Um abraço para vocês, estou morrendo de saudade e qualquer dúvida, pergunte.